Estamos começando mais uma contribuição para o nosso canal no YouTube, Luz para o Meu Caminho, onde trazemos uma contribuição para as senhoras e professoras, para o auxílio e desenvolvimento de cada mensagem, com o tema da semana para o culto de senhoras e com o tema do mês para as classes de professores. E não se esqueça de curtir e compartilhar e deixar a sua contribuição nos comentários. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. É com grande alegria que nós iniciamos mais esta contribuição. Queremos dizer para os nossos irmãos aí que estamos orando, buscando e velando ao Senhor por esse trabalho que tem sido feito, tem sido desenvolvido na Escola Bíblica Dominical, principalmente as nossas senhoras que nos acompanham, que ora, que intercede por nós, para que esse trabalho ele possa estar sendo propagado e alcançando os corações daqueles que se encontram aflitos e ansiosos, nas praças. A Bíblia fala que este momento o qual nós estamos vivendo é o momento exatamente dos trabalhadores da última hora. O texto que nós iremos ler está no livro Lucas, no capítulo 14, versículo 21, que nos diz assim a palavra do Senhor. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao meu senhor. Então o pai de família, indignando, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas, bairros, cidade, e trazei aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. A gente vê aqui uma classe desfavorecida, homens e mulheres que jamais seriam dignos de estar participando de uma festa desse nível. O texto aqui, a dinâmica para esta semana, foi a questão das características, que o pai de família ele utiliza para poder está enchendo a casa. Então, primeiramente foi pedido pressa. Havia uma pressa. Por que a pressa? A pressa era porque os convidados que tinham convite rejeitou e tinha muita comida e muita bebida e isso podia estragar? Não. A grande questão era exatamente o profético. E qual é o profético? O profético está descrito no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 15 em diante, que nos diz assim: quando, pois, ouvirdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver no telhado, que não desça para tirar coisa alguma de sua casa. Quem estiver no campo, que não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ali, ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Então a maior pressa do Senhor neste período da igreja é exatamente esse. Qual é a preocupação do Senhor? O texto no capítulo 24, o título diz assim: o sermão continua, a grande tribulação. Então a maior pressa do Senhor não é por causa do pão que perece, ou do vinho que apodrece. Não. A maior preocupação do Senhor é com a alma do homem. Porque está descrito no livro de Daniel, já está predito a grande destruição que virá sobre a face da terra. E a grande pressa do Senhor não é com os escolhidos. Não é com aqueles que tinham neste momento o convite em mãos e que agora começa a rejeitar. Não. A maior preocupação do Senhor era com esta classe por não ter tributos,
por não ter fazendas, por não ter condições financeiras, porque naquela época era assim, você valia exatamente o que você tinha. Então o que acontece? A maior preocupação do Senhor era exatamente com esta classe, porque esses homens não podiam entrar nas tribunas. Esses homens não podiam adentrar em uma reunião solene, porque esses lugares eram para os nobres, esses lugares eram para aqueles que tinham dinheiro. Porque quanto mais dinheiro, segundo a história, aquela pessoa tinha mais condição de agradar a Deus. Então, exatamente esta é a pressa. Porque havia um povo que não tinha o total conhecimento que o povo de Israel tinha. Então, meus irmãos, uma mensagem, ela fica para nós aqui neste momento. Se a mensagem das boldas do Cordeiro não está te movendo mais, não está te comovendo, não está te renovando mais, lembra da grande tribulação. A Bíblia nos orienta a fugir do tempo vindouro, daquilo que está por vir sobre a terra. Então que as irmãs, no momento que estiverem elaborando as mensagens, lembre disso. Antes de pregar a mensagem, faça com que o seu interior seja cheia dela. Entenda ela primeiro. Alicerce a sua casa por esta mensagem, para que o nome do Senhor possa ser grandemente glorificado. Se não te move mais a mensagem da cruz, se não te move mais a mensagem das boldas do Cordeiro está na presença do Rei, lembra-te que há uma profecia de destruição sobre a face da terra. Então fuja a cidade de refúgio para aqueles que estão em fuga. Então fuja para estas cidades de refúgio e lá alcançará salvação para a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós temos a igreja. A igreja está vivendo o momento do breve. O momento onde o Espírito tem pressa para anunciar o grande momento. A ceia do Senhor que está preparada. Tudo já está definido. O Senhor não vai mudar nada. O Senhor não vai aliviar nada. Porque segundo as Escrituras, o próprio Jesus ele diz sobre isso. Ele diz que ele não veio para anular nem a lei e nem os profetas, mas para cumprir tudo aquilo que está escrito na palavra. Então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos. O Espírito Santo está conscientizando um povo, uma igreja fiel. A volta do Senhor Jesus está sendo proclamada pelos anjos. Os sinais estão por toda parte. Logo a pressa de Deus. A pressa de Deus é exatamente porque um mal está por vir sobre a face da terra. E quem vai trazer o mal? Quem vai trazer o mal não é o Senhor. O mal vai vir como consequência das nossas escolhas. Das nossas escolhas. Então, está sendo proclamado, os sinais estão por todas as partes, logo a pressa de Deus, o Pai de família, em anunciar os convidados. Aqueles que estão de fora, nessa última hora, Deus tem pressa em fazer a obra, em salvar o homem, em resgatar a alma dos perdidos. O Senhor, sendo um Deus soberano, conhecedor dos quatro cantos da terra, será que ele não saberia? Será que ele não saberia que os seus convidados, aqueles que era convidado das boldas, não era digno? A própria palavra diz isso. Mas um detalhe interessante é que o mordomo, quando ele volta, o criado, quando ele volta, ele não volta e diz para o pai ou diz para o rei ali que aqueles homens não eram dignos. Ele simplesmente ele fornece a informação que ele recebeu. Olha, mestre, eles não aceitaram o convite. Olha, pegaram os criados, amarraram e mataram. E ali, então, o rei, ele chega a uma conclusão.
que os convidados daquela festa não eram dignos. É o próprio rei que declara isso. Às vezes, nós aqui dentro das igrejas, nós estamos condenando as pessoas, dizendo quem presta e quem não presta, quem serve e quem não serve. Então por que o Senhor não foi diretamente, já que os aleijados, os mancos, os coxos, não iria rejeitar? Por que então não foi diretamente a eles? Sabe por quê? A palavra diz no livro de Mateus, no capítulo 5, irmãos. Assim nos diz a palavra do Senhor. Capítulo 5, 17 e 18. O cumprimento da lei e dos profetas. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo não seja cumprido. A Bíblia, a palavra, todo o Velho Testamento e o Novo, fala de um povo digno, merecedor, a nação eleita de Deus, Israel. Então o Senhor Jesus ele não poderia vir já ir diretamente aos pobres, aos aleijados e aos mancos, porque precisa cumprir-se a palavra. Um texto na Bíblia nos diz assim: e veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Então, exatamente por isso que precisava o Senhor Jesus vir e se apresentar como o único e suficiente Salvador para Israel. É como dei um exemplo agora essa semana na igreja e falamos. É como se o Senhor Jesus, citei a minha cidade, a cidade de Itamaraju, Bahia. É como se Jesus viesse para salvar a cidade de Itamaraju. E quando ele chegasse na cidade de Itamaraju, as pessoas de Itamaraju começassem a desvalorizar, a excusar aquilo que o Jesus veio para fazer em nossa cidade. É como se nós estivéssemos rejeitando tudo aquilo que ele veio para poder fazer em favor do nosso povo e em favor da nossa cidade. Eu tenho uma cidade vizinha chamada Teixeira de Freitas. Observe bem o que é as coisas. E aí do nada aparece alguém de Teixeira de Freitas porque ouviu falar, não viu Jesus andar. Enquanto o povo de Itamaraju estava vendo Jesus andando, operando, multiplicando, fazendo o que tinha de ser feito, nós estávamos aqui desvalorizando ou somente valorizando o pão que perece ou o vinho que apodrece. E aí o que acontece? Esse que vem de Teixeira de Freitas vem porque está ouvindo o que Jesus está fazendo e ele vem em busca de ajuda em favor da sua cidade. Então o que acontece? Na mesma da hora que essa pessoa se apresenta a Jesus e conta para Jesus como se encontra a sua cidade, automaticamente, aqueles que rejeitou Jesus aqui em Itamaraju, automaticamente vai ficar em segundo plano. Sabe por quê? Porque Jesus ele não dá a sua honra para quem não merece. A Bíblia diz que todo aquele que pede recebe, o que busca encontra. Então assim, bem-aventurado é o estrangeiro. É aquele que vem de fora em busca de uma solução, confiando que só o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Mas Jesus ele fez exatamente como estava escrito na lei, como estava escrito na palavra. Porém, os seus não o receberam. Amém? Então aqui para que os irmãos possam entender o porquê dele ter vindo para cumprir a palavra. Mas os seus não quiseram. O pai de família envia o seu servo. Estamos vivendo o período do Espírito Santo, trazendo todos aqueles que nesta última hora se encontram nas praças ansiosos, porque ninguém o contratou. O Espírito Santo está fazendo um trabalho extraordinário. Ruas, bairros e cidade, ajuntamento com o Espírito Santo. A igreja do Senhor está proclamando a volta de Jesus em todas as partes e em todos os lugares. O Espírito Santo está trazendo para a casa do Senhor todos aqueles
que estão sedentos, todos aqueles que um dia foram alcançados pelo sangue da cruz, todos aqueles que foram comprados. Não há lugar onde o Espírito Santo não possa ir. Jesus está sendo anunciado, as bodas estão preparadas, a ceia está pronta, louvado seja o nome do Senhor. Então, o chamado está sendo feito para cada um, para os pobres. Essa altura, a situação do homem pobre porque não tem esperança para viver, porque está diante da casa do Pai. O homem está pobre, pois está órfão, sem uma referência. Não há um nome, um pai, mas Deus, em sua eternidade, vai resgatar o homem, vai trazer para o homem novamente a esperança de vida, a esperança de viver. O Senhor vai resgatar o homem de sua pobreza e torná-lo cidadão do céu, o cidadão do reino. Aqui nos lembra o texto do filho pródigo, órfão. Ali ele ficou, ele deu-se como se não tinha pai, pegou a sua herança, perdeu tudo, ficou pobre, foi comer lavagem e daqui a pouco o pai vai lá novamente, o resgata, o traz, o cuida, limpa e faz dele um verdadeiro cidadão do céu. Louvado seja o nome do Senhor. O aleijado aqui, o homem hoje ele se encontra dessa forma. O aleijado não anda sozinho, não sabe para onde ir e onde chegar, pois o homem está desta forma hoje, escorado em suas razões, pensamentos. Homem sem o Pai vive como uma folha ao vento, qual ave que vagueia longe do seu ninho. Tal é o homem que anda vagueando longe das suas moradas. Está escrito em provérbio, o Senhor Jesus é a cura para o homem, ou seja, somente o Senhor pode fazer com que o homem possa caminhar na luz, na revelação do Espírito Santo. A Bíblia nos orienta, não podemos cochear entre dois caminhos. Não podemos. Os mancos aqui, a gente pode observar, o manco é aquele que um dia conheceu a verdade. Provou da bênção, se assentou à mesa, mas ao longo da caminhada ficou preso às intempéries desta vida, da jornada. Deixou de observar o caminho. A sua caminhada é cheia de altos e baixos, mas a palavra do Espírito é essa: e os teus ouvidos ouvirão, e a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Cegos, o homem está vivendo sem enxergar a luz. Vive longe da revelação e ainda não conheceu o Senhor face a face. Vive apenas de contos. Vive de experiências que ouviu e não da experiência vividas na presença do Senhor. Apenas à beira do caminho. Mas agora o Espírito Santo está trazendo o homem para que ele possa viver, provar da revelação, dos dons, da palavra da bênção, do corpo do Senhor, a obra redentora. Como ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê isso também na vida de Bartimeu, um homem que não queria mais viver somente por aquilo que ouvia falar de Jesus, mas ele queria ver na luz do rosto do Rei está a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui falamos, para encerrar, queria contar uma experiência, porque aqui eu recebi aleijados, mancos, cegos. Irmãos, conversando com um pastor, e essa semana, amigo meu, e ele me contou uma experiência que ele viveu, que ele assumiu uma igreja, e a igreja tinha um censo com a quantidade de pessoas e a frequência era menor. E reuniu ali com aqueles magistrados, os diáconos, os obreiros, os bons da igreja. E ali, quando ele pegou o relatório que tem da igreja, ele começou a ver os nomes. E ali, de acordo, ele ia falando, as pessoas iam excusando aquelas pessoas. Ia trazendo alguma informação, e as informações que eles traziam ia menosprezando cada membro daquele censo.
Um não presta, esse é muito brigão, esse é aleijado, esse é coxo, esse é isso, esse é aquilo outro. E o pastor, naquele momento ele percebeu que alguma coisa estava errado. Alguma coisa estava errado com aquela igreja. Então ele não pediu mais a opinião de nenhum daqueles que estavam ali. Todo mundo certinho nas suas funções, cuidando de acordo com o que eles achavam que estavam correto. Então a gente vê as atitudes hoje, se os irmãos pegarem, esse povo aqui que o pai de família convida por último, ele traz por último aqui, eram homens que não eram dignos realmente de estarem ali. Homens que não tinham poder aquisitivo, mas eles tinham uma necessidade muito grande dentro de si de conhecer o Evangelho. E esse pastor então ele começou a fazer um trabalho, só ele e a casa dele. Ele começou então a visitar os excusados, aqueles que as pessoas estavam menosprezando, aqueles que as pessoas estavam classificando como cegos, mancos e aleijados. E daqui a pouco, quando ele começou a fazer esse trabalho, isso me chamou a atenção dessa experiência para contar para os irmãos, porque diz ele que quando esses irmãos recebiam a visita do ministério, junto com um grupo ali que ia orar, cantar, estender as mãos, esse povo queria caminhar, esse povo queria sim fazer parte, esse povo queria sim ser contratado naquela hora do dia. E aí, com o passar do tempo, o censo volta ao normal e aqueles que outrora eram cegos, mancos e aleijados foram exatamente aqueles que lançaram mão do arado e que deram continuidade ao trabalho e sustentou e se tornaram colunas desse ministério. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, quando ele chega para o pai, ele não diz para o pai de família que aqueles convidados ali eram inúteis ou não eram dignos. Simplesmente ele passa a informação verdadeira e deixa que o pai ele faça a conclusão final. Então, nós não estamos aqui para julgar ou menosprezar. Fulano não presta, Beltrano também não. Amém? Espero que possa ter ajudado os nossos irmãos. A todos, a paz do Senhor Jesus.